E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. A máquina de Atwood consiste de uma polia lisa com duas massas suspensas por um fio leve em cada extremidade. Determine a aceleração das massas e a intensidade da força de tração no fio quando o centro da polia está descendo em um elevador com aceleração constante, a grande. Muito bem? Para resolver esse exercício, considere inicialmente a seguinte observação. Eu não posso escolher o elevador como referencial adotado para as equações do movimento, pois neste caso o elevador está acelerado, logo ele não constitui um referencial inercial. Consequentemente, para equacionar corretamente o movimento do meu sistema utilizando as leis de Newton, eu vou escolher o teto fixo como referencial e, portanto, um referencial inercial. Sendo assim, a origem O do meu sistema de coordenadas coincide com a linha horizontal que representa o teto e o eixo X está orientado na vertical e para baixo, conforme ilustrado. A partir de tais considerações, surgem algumas posições que devem ser analisadas com cuidado. Observe a figura. Note que x1, duas linhas, representa a posição do bloco de massa M1 medida em relação ao teto, o referencial inercial adotado. E x1, duas linhas, de acordo com a figura, é x1 mais x1'. Observe que x1 representa a posição do bloco de massa M1 medida em relação ao centro da polia fixa. E x1' representa a posição do centro da polia fixa medida em relação ao teto, o referencial inercial adotado. De maneira análoga, vemos que x2, duas linhas, ou seja, a posição do bloco de massa M2 medida em relação ao teto, é igual a x2, a posição do bloco de massa M2 medida em relação ao centro da polia fixa, mais x2', a posição do centro da polia fixa medida em relação ao teto. Observe ainda, de acordo com essa construção, que x1' é igual a x2'. Muito bem? Note ainda que a máquina de Atwood está presa ao teto do elevador e, portanto, todo esse conjunto está acelerado na vertical e para baixo com aceleração constante, a grande. Muito bem? Observe até aqui as expressões obtidas e toda a análise realizada. Vamos agora dar o foco necessário para as forças que agem no sistema. Em cada uma das massas eu representei a ação da força-peso, orientada verticalmente para baixo, e nós temos, no bloco de massa M1, devido ao fato da corda estar esticada, uma força de tração orientada verticalmente para cima de intensidade T. Como a corda é ideal, possui massa desprezível, é inextensível, essa intensidade é transmitida integralmente para o bloco de massa M2. Portanto, nós temos no bloco de massa M1 a força-peso P1 e a força de tração de intensidade T, e no bloco de massa M2 a força-peso P2 e a força de tração de intensidade T, conforme ilustrado. Bom, a partir do referencial adotado, vamos equacionar o movimento de cada um dos blocos. Lembrando que o teto é o referencial inercial adotado. Muito bem? Então vamos lá. Começando com o bloco de massa M1. A massa M1 vezes a aceleração adquirida por ele, medida em relação ao teto, que é dada pela derivada de segunda ordem em relação ao tempo da posição x1, duas linhas, e isso é igual a intensidade da força-peso P1, orientada na mesma direção e sentido do eixo X, menos a intensidade da força de tração, orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Note que x1, duas linhas, é igual a x1 mais x1'. Consequentemente, obtemos M1 que multiplica a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t de x1
mais M1, já fazendo a distributiva, que multiplica a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t de x1'. Tudo isso é igual a M1g menos t. Muito bem? Note agora o seguinte: a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da posição x1 representa a aceleração do bloco de massa M1 medida em relação à polia fixa. Essa aceleração eu vou representar simplesmente por A1, mais mzinho1 que multiplica a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da posição x1', que representa justamente a aceleração do sistema na vertical e para baixo, que eu representei por A grande. E isso é igual a M1g menos t. E com isso, obtemos uma expressão na análise desse movimento. Vamos agora aplicar a segunda lei de Newton para o bloco de massa M2. De maneira análoga ao que fizemos para o bloco de massa M1, nós temos o seguinte: a força resultante no bloco de massa M2, dada pelo produto da massa M2 pela aceleração adquirida, dada pela derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da posição x2 duas linhas, é igual à intensidade da força-peso P2, orientada na mesma direção e sentido do eixo x, menos a intensidade da força de tração, orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Note mais uma vez que nós temos uma soma aparecendo aqui. Consequentemente, obtemos M2 que multiplica a derivada de segunda ordem em relação ao tempo da posição x2 mais M2, já fazendo a distributiva, que multiplica a derivada de segunda ordem em relação ao tempo da posição x2'. E isso tudo é igual a M2g menos t. Observe agora o seguinte: a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da posição x2 representa a aceleração do bloco 2 medida em relação à polia fixa. Essa aceleração eu vou representar simplesmente por A2, mais M2 que multiplica. Como o x2' é igual a x1', eu já posso substituir diretamente M2 vezes Azão. E isso é igual a M2g menos t. Observe a expressão obtida, todos os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, note agora o seguinte: o comprimento da corda permanece constante ao longo do movimento dos blocos. Sendo assim, eu posso admitir que a soma x1 mais x2 permanece constante. Tomando a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t em ambos os membros dessa igualdade, nós vamos obter a seguinte expressão: a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da posição x1 é a aceleração Azinho1. E a derivada de segunda ordem em relação ao tempo t da posição x2 é a aceleração Azinho2. Essa soma é igual a zero, pois a derivada de uma constante é nula. Muito bem? Consequentemente, vemos que a aceleração A1 é igual ao negativo da aceleração A2. A partir dessas três expressões obtidas, nós temos condições de determinar a aceleração A1, consequentemente a aceleração A2 e a intensidade da força de tração T. Vamos começar determinando as acelerações. Observe o seguinte: eu posso agora montar o seguinte sistema. Eu vou já substituir diretamente aqui A1 por menos A2, ou se você preferir, A2 por menos A1. Então eu vou colocar aqui A1 e vou trocar o sinal desse termo. Observe agora que eu posso simplesmente subtrair uma expressão da outra. Com isso, nós vamos obter a seguinte igualdade: M1A1 menos M2A1.
Então, isso nos dá M1A1 mais M2A1. Muito bem? Agora nós temos mais M1Azão menos M2Azão. E isso é igual a M1G menos M2G. Então, M1G menos M2G. Agora nós temos menos T menos menos T dá zero. Consequentemente, essa é a expressão obtida. Logo, vemos que A1 que multiplica M1 mais M2 mais Azão que multiplica M1 menos M2 é igual a G que multiplica M1 menos M2. Consequentemente, obtemos A1 igual. Eu vou passar este termo para o lado direito com o sinal trocado e nós vamos obter M1 menos M2, que eu vou colocar em evidência, que multiplica G menos A, tudo isso dividido por M1 mais M2. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado. Perceba agora que a aceleração A2 é obtida imediatamente. A aceleração A2 corresponde ao negativo da aceleração A1. Vamos agora em busca da intensidade da força de tração. Para fazer isso, eu vou escolher essa igualdade e eu vou substituir nela a aceleração A1 aqui obtida. Então vamos lá. Agora nós temos o seguinte: a intensidade da força de tração é igual a M1G, então M1G, e eu tenho agora menos M1A menos M1 vezes A1. Então, T é igual a M1G menos M1A grande menos M1A1. E A1 eu vou substituir por essa expressão. Então, nós vamos obter M1 menos M2 sobre M1 mais M2, tudo isso multiplicando G menos A. Observe que eu posso colocar aqui M1 em evidência e M1 vai multiplicar G menos A. E com isso, a intensidade da força de tração fica dada até então por essa expressão. Agora eu vou efetuar o mínimo múltiplo comum. Então vamos arrumar um pequeno espaço aqui no quadro. Dando sequência, observe que o mínimo múltiplo comum é justamente M1 mais M2. E, portanto, M1 mais M2 dividido por 1, M1 mais M2. Logo, nós vamos obter M1 mais M2 multiplicando este termo. Já fazendo a distributiva, nós vamos obter G menos A, que multiplica M1 ao quadrado mais M1, M2. Muito bem? Tudo isso menos o numerador. M1 mais M2 dividido por M1 mais M2 dá 1, vezes o numerador, ele mesmo. Então, nós vamos obter menos G menos A, que multiplica, menos G menos A, que multiplica M1 ao quadrado, vou roubar um pequeno espaço aqui, menos M1 vezes M2. Muito bem? Observe a expressão obtida, o cálculo realizado. Logo, a intensidade da força de tração fica dada por... Então, no denominador, nós temos M1 mais M2.
No numerador, eu posso colocar mais uma vez G menos A em evidência. E G menos A vai multiplicar este termo menos este termo. Observe que eu vou obter M1 ao quadrado menos M1 ao quadrado, ou seja, 0. E M1, M2 menos M1, M2. Portanto, o dobro de M1 vezes M2. Não esqueci de nenhum termo. Muito bem. Observe, portanto, as acelerações obtidas, a intensidade da força de tração. Para finalizar o vídeo, vamos realizar uma última análise. Vamos admitir que o elevador esteja em queda livre. Neste caso, a aceleração A é igual à aceleração da gravidade local. Neste caso, os dois blocos também estarão em queda livre. Consequentemente, a aceleração de cada um deles, medida no referencial do elevador, vai para zero, concordando com as expressões obtidas. Note que, se A é igual a G, a aceleração A1 vai para zero, assim como a aceleração A2. Observe também que, neste caso, a intensidade da força de tração se anula. E por fim, se o elevador estiver acelerado na vertical e para cima, com aceleração constante, você vai obter praticamente as mesmas expressões. Basta substituir menos A por mais A em cada uma delas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.